Olá pessoal, boa noite a todos. Renata Abreu, todo mundo entrando, boa noite, boa noite, boa noite. Luz, Jesus, Lidiane, todo mundo, Wesley, Isabela, Alice, Silvio. Meus amigos, eu fiz uma enquete no Instagram anteontem, e pedi ao Thiago aí, Thiago Rodrigues, e pedi sugestões de temas para tratar hoje. Só que, pessoal de Brasília, um abraço. Foram tantas opiniões e tantas divergências, e aí um tema que eu senti que o pessoal pediu muito foi a teoria da imputação objetiva. Amigos, Murilo, vamos lá, bacana. Não tem como explicar uma teoria da imputação objetiva como outras tantas teorias aqui no Periscope. Eu preciso de uma tela, preciso de slide, de uma caneta, ou, pessoal de Ceará, um abraço, ou de um quadro atrás, pilô. Então é uma teoria complexa, que não é simples, não dá para explicar pelo Periscope, eu peço desculpas, tá? E aí, eu selecionei para vermos hoje a interceptação telefônica, tá bem? Que é um tema sempre atual, é um tema sempre da moda, mas eu queria saber antes se o áudio está legal. Deem um alô, digam sim ou não, o áudio tá bom, gente? O áudio tá legal? Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim, beleza, obrigado. Amigos, o tema de hoje vai ser interceptação telefônica, mas não vai ser aquele blá blá blá. A interceptação telefônica significa que alguém intercepta a conversa de duas pessoas, né? Esse blá 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 não cabe aqui nesse nosso encontro de quinta-feira. Talvez no Instagram, no Facebook eu poste um vídeo assim, mas aqui no nosso grupo de quintas-feiras, né? É um grupo de estudo aprofundado, avançado, não é? Avançado. E aí, tá travando, gente? Tá travando? O Thiago falou que tá travando. Se quiserem, eu saio e entro de novo, tá? Problema nenhum. Mas está travando sim ou não? Se tiver, eu entro e saio, tá? Não? Então vamos lá. Às vezes a internet não ajuda muito, um ou outro, então vamos lá. Ok, bacana, obrigado. Amigos, vamos lá. Quais são as questões importantes da interceptação telefônica? Muito bem. Em primeiro lugar, a interceptação telefônica, ela exige autorização judicial. Mas por quê? Como vocês que são meus alunos sabem bem, eu sempre gosto de buscar e explicar para vocês os porquês das coisas. Não adianta eu falar aqui que a interceptação telefônica exige autorização judicial por conta da cláusula de reserva de jurisdição. Isso todo mundo sabe. E soa como uma decoreba. Cláusula de reserva de jurisdição. Agora, se chegar numa prova oral e o examinador falar: ok, doutora, desenvolva essa cláusula, né, de reserva de jurisdição, aí talvez você fique no mato sem cachorro. Então vamos aprofundar isso aqui hoje, sempre buscando os porquês das coisas. Aprofundar é buscar os porquês das coisas. Não é citar palavras em alemão, em italiano, em espanhol, em francês e citar Zaffaroni e Klaus Roxen. Isso não é aprofundar de uma vez por todas, tá? Vamos lá. Se exige sim autorização do juízo competente, por quê? Uma resposta mais apressada, porém eficaz, não vou dizer que não é eficaz, mas que demanda um desenvolvimento maior, porque aqui estamos diante de uma cláusula de reserva de jurisdição. Ok, desenvolvamos então isso, não é? O que significa essa cláusula de reserva de jurisdição? Por que se exige essa cláusula? Bom, meus amigos, pensa comigo, tá? Pensa comigo. Pessoal, de novo, está travando sim ou não? Porque se estiver travando para 2, 3 pessoas, o sinal tá bom, talvez seja o ideal sair e entrar de novo agora. Se estiver travando para todo mundo, aí é diferente. Eu saio e entro, tá? Então vamos lá. Ok, então quem está travando, sai e entra de novo,
tá? Eu espero aí uns 10, 15 segundinhos. Vai lá. Atitude, manda ver. Não fica pensando não. Sai e volta que eu espero. Vamos lá. 15 segundinhos para quem está travando. Sai e entra, que eu estou aqui esperando vocês. Vai lá. 20 segundos a partir de agora. Vai lá. Esperar um pouquinho, pessoal. Não vamos ser egoístas não. Deixa o pessoal sair e entrar para todo mundo poder assistir, porque essa live é muito importante para vocês. Em janeiro vai ter a nova edição, 10ª edição, edição comemorativa, 10ª edição, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter um livro que um dia chegaria na 10ª edição. Muito bacana, vamos lá. Aliás, não tem aqui a primeira edição, tá guardado no armário, vamos lá. Então vejam, por que existe a cláusula de reserva de jurisdição? Amigos, se, por exemplo, numa busca e apreensão, numa prisão preventiva, numa interceptação telefônica, em todas essas medidas se afasta um direito fundamental. Por exemplo, amigos, numa busca e apreensão, a Polícia Civil, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na residência do agente 6 da manhã. Ok. Na busca e apreensão, se afasta, claro que tem autorização judicial, mas se afasta o direito fundamental constitucional da inviolabilidade domiciliar. Numa prisão preventiva, uma prisão temporária, afasta-se o direito fundamental da liberdade de ir e vir. Numa interceptação telefônica, também afasta-se o direito fundamental do sigilo das comunicações telefônicas. Toda vez que se afastar, entendam isso, olha que legal, olha que barato, você vai entender isso agora. Toda vez que se afastar um direito fundamental, o Estado democrático de direito, a ordem constitucional e legal, exigem que só o juiz pode fazer isso. A Constituição assegura vários direitos e garantias fundamentais a nós, cidadãos. Portanto, por estabilidade do sistema democrático jurídico, pela estabilidade do Estado de Direito, para que se evitem abusos praticados antes da Constituição, e a nossa Constituição é uma Constituição marcada, ferida, cicatrizada. Ali você enxerga as cicatrizes do regime militar, sem defender ou aplaudir ou criticar, mas ele tem cicatrizes. Você não pode entrar no domicílio sem mandado judicial. Ninguém pode ser preso se não é em flagrante ou por ordem do juízo competente. Não é? É assegurado o sigilo de comunicações telefônicas. Então, para se garantir uma estabilidade jurídica do Estado Democrático de Direito, somente uma pessoa pode afastar um direito fundamental. Essa pessoa é uma pessoa isenta. Essa pessoa, esse personagem dentro do processo no qual se exercem direitos e garantias fundamentais, tem que ser uma pessoa equidistante das partes. Tem que ser uma pessoa desinteressada na produção de prova. Tem que ser uma pessoa imparcial. Quem é essa pessoa? É o juiz. E dentro dos personagens do processo, só um tem jurisdição, que é o juiz. Todos nós, os outros, defensores, promotores, procuradores, delegados de polícia, não é? Todos nós não temos jurisdição, nós temos atribuição. Então, para se afastar um direito fundamental, decretação de prisão, interceptação telefônica, etc., né, se exige decisão de uma pessoa específica isenta, equidistante das partes. Essa pessoa que determina uma prisão, que decreta a prisão, ou que autoriza uma interceptação telefônica, ela não tem interesse em produzir aquela prova ou essa prova. Ela é um espectador da prova. Ela autoriza a produção de prova pela parte da demanda, defesa e acusação, e aí sim a parte produz prova. Mas, Gabriel,
Quando eu levo uma testemunha na audiência, eu não preciso do juiz autorizar. É claro que você não precisa. Por quê? Porque quando você leva uma testemunha à audiência, você não está violando o direito fundamental de ninguém. Não está afastando o direito fundamental de ninguém. Quando eu junto um documento, Gabriel, aos autos, a FAQ, por exemplo, um documento importante, eu não tenho que ter autorização judicial. Claro, você não está a afastar um direito fundamental de ninguém. Mas quando se faz uma interceptação telefônica, está-se sim a afastar o direito fundamental da inviolabilidade das comunicações telefônicas. Aí eu preciso de uma pessoa imparcial e isenta, que é o juiz, para autorizar. Mas não é só. Não é só. Vou além. Amigos, a cláusula de reserva de jurisdição, ela muito mais do que garantia de observância de um direito fundamental, ela é também, essa cláusula de reserva de jurisdição, ela é uma garantia do próprio Estado democrático de direito. E por quê? Bom, como eu acabei de falar, só o juiz pode afastar um direito fundamental. As partes do processo não podem fazê-lo. Tem que pedir ao juiz, que é o presidente do processo criminal, que é quem dirige o processo. E por quê? Olha que legal agora. Olha como tudo se interliga para assegurar a paridade de armas e a igualdade processual. Melhor dizendo, deixa eu inverter para ficar melhor o raciocínio. Para assegurar a igualdade processual e, como consequência disso, a paridade de armas. Se eu tenho igualdade de partes, eu tenho armas parelhas. Eu tenho paridade. Agora, se eu desequilibrar a igualdade entre as partes, eu deixo de ter uma paridade de armas, não é? Quando, na verdade, dentro de um processo, as duas partes devem ter essa paridade de armas. Muito antigamente, se dizia que um processo tinha por finalidade exercer o direito material. Como dizer, o processo só serve para condenar ou absolver o réu. Quando, na verdade, isso já não vigora mais. O processo é um meio também de exercício de direitos fundamentais. E a paridade de armas é fundamental para a igualdade processual entre as partes e para o Estado democrático de direito. Esse, Afonso, nivelamento de armas é fundamental para o devido processo legal. E onde entra tudo isso? Olha que legal. Se uma das partes tiver um poder maior do que a outra, eu causo um desequilíbrio. E a igualdade processual deixa de existir. Então, se, por exemplo, parte do processo, acusação e defesa, se o Ministério Público pudesse diretamente decretar uma prisão, afastando o direito fundamental da liberdade, não é? Deveria ser permitido também ao defensor revogar aquela prisão. Porque se uma parte pode decretar, a outra pode revogar. Aí sim eu tenho paridade de armas. Se o órgão acusatório, Ministério Público, pudesse decretar uma interceptação telefônica e afastar o sigilo da comunicação telefônica, a defesa, por sua vez, também deveria ter o direito de revogar aquela decisão. Por quê? Igualdade de partes. Se a defesa produz uma prova, né, ilícita, mas sendo a última forma de absolver o réu, o Ministério Público também deveria poder produzir uma prova ilícita. Então essa igualdade não é naquele sentido, coitadinho do réu, tudo tem que ser pro réu. Não. Igualdade da acusação para a defesa e da defesa para a acusação. O sistema funcionar indúbio pro réu, favor rei, favor libertate, não tem nada a ver com equiparação e nivelamento de armas e poderes dentro do processo. É um sistema de justiça vigorante no Estado democrático de direito. Então, por isso que nenhuma das partes, nem a acusação e nem a defesa,
pode afastar um direito fundamental. Porque se uma puder afastar, a outra pode restabelecer e vice-versa. E aí o processo fica uma desordem total e completa. E isso acaba comprometendo o princípio do devido processo legal e também acaba comprometendo o próprio Estado democrático de direito. Ou seja, a cláusula de reserva de jurisdição tem também a função de assegurar a paridade, a igualdade, o nivelamento de armas dentro do processo. Tudo bem? Mas, Gabriel, e a prisão em flagrante? Bom, prisão em flagrante qualquer um pode fazer. O CPP admite a prisão em flagrante. Aliás, a própria Constituição admite a prisão em flagrante. Ninguém, direito fundamental, artigo 5º, tá? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou seja, qualquer um pode ser preso em flagrante, ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, em flagrante, notem, a mesma, vamos trabalhar aqui com hermenêutica, a mesma Constituição que assegurou o direito fundamental de liberdade de ir e vir, ela se excepcionou e permitiu a prisão de qualquer pessoa em situação de flagrante de prática de crime. Não tem problema nenhum, tá? Aí sim, realmente se está afastando o direito fundamental, mas com permissão constitucional. Percebeu? Então notem que esse é o espírito maior. Não adianta você chegar na prova oral, na prova discursiva, por quê? Cláusula de reserva da jurisdição. Mas doutora, desenvolva. Por quê? Desenvolva mais isso. Pois é, né? Você fica repetindo, não sai do lugar. E aí quer dizer, você não evolui, tá? Então é fundamental você evoluir no pensamento, evoluir no estudo. Agora eu quero saber de vocês uma pergunta, tá? Eu quero saber de vocês se vocês entenderam o que é, por que existe, quais são os efeitos e as consequências da cláusula de reserva de jurisdição. De novo, o que é, por que existe, quais são os efeitos e as consequências de uma cláusula de reserva de jurisdição? Sim ou não? Entenderam isso? Ficou claro para vocês? Vejam, não é assim que se estuda, não é assim que se aprende raciocinando, não é? Ao invés de decorar. Ficou claro? Pois então, a partir de agora, toda vez que ouvirem falar em cláusula de reserva de jurisdição, é esse raciocínio que você vai fazer por trás. Pode saber que naquele caso se está afastando algum direito fundamental. E aí você começa a entender o porquê disso tudo. Tá legal? Muito bem. Na interceptação telefônica não é diferente, tá? Vamos lá, gente. Agora, quem seria aqui? Eu falei que não seria blá blá blá. O que é interceptação, diferença para captação, isso é blá blá blá. Aqui não valem banalidades, aqui é um aprofundar o estudo. Grupo de quinta-feira a gente aprofunda. Depois no Instagram, no Twitter, a gente dá dica, tá? Muito bem, vamos lá. Vou falar sobre a prorrogação já, tá, Matheus? Rapidinho. Agora aqui, o juízo competente. Não basta ser juiz, tem que ser o juízo competente a autorizar aquela interceptação. E aí eu te pergunto, amigos, quem é o juízo competente? Olha que legal o raciocínio que eu vou fazer com vocês agora. A pergunta é, quem é o juízo competente? O DT Monteiro matou a pau. Acabou. Perfeito. Parabéns, brilhante. O juízo competente é o juízo natural. Nem se fala ainda em teoria da aparência. Não tem nada a ver com teoria da aparência. Terá a ver se houver uma serendipidade, um encontro fortuito de provas. Mas, em princípio, você nem precisa falar em teoria do juízo aparente. É o juízo natural. Tá bem? Que é aquele juízo constitucionalmente competente, tá? Então, por exemplo, em que momento pode ser feita a interceptação, gente? A qualquer momento da persecução penal. Pode ser no inquérito e no processo criminal. Imaginem vocês que o processo criminal está em curso, por exemplo, na terceira vara criminal. Quem é o juízo natural para deferir a interceptação telefônica? O juízo da terceira vara criminal.
que é o juízo natural. Mas, Gabriel, e se o processo estiver em grau... se houver a hipótese de foro especial por prerrogativa de função, está se investigando dentro de um processo um deputado, ou o inquérito instaurado para investigar um deputado federal. Ora, quem vai autorizar é o juízo natural. Quem é? É o juízo com competência para julgar o investigado. Nesse caso, como é deputado federal ou se for senador, será o Supremo Tribunal Federal. Gabriel, e se estiver investigando um homicídio doloso, quem seria o juízo competente para autorizar uma interceptação telefônica? Fácil. O juiz-presidente do Tribunal do Júri. E se for investigação do prefeito municipal, que tem foro especial no Tribunal de Justiça, quem é o juízo competente? O Tribunal de Justiça. Então, se você aplicar essa regra, não tem como errar. Mas, Gabriel, e se for hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade? Bom, vocês sabem o que é isso, mas eu quero trazer à tona um conceito. Na minha humilde opinião, quem melhor conceituou serendipidade foi o grande mestre Luiz Flávio Gomes. Ele falou, atirar no que viu e acertar no que não viu. Eu vou repetir, atirar no que viu e acertar o que não viu. É isso. Eu atiro num tráfico de drogas. Eu estou investigando um tráfico de drogas por interceptação telefônica devidamente autorizada pelo juiz competente. Durante a investigação do tráfico, encontram-se provas de homicídio. Ou seja, eu investigo um tráfico e acho prova de homicídio. Esse crime que eu achei, esse crime que eu encontrei, daí encontro fortuito de provas, na investigação do primeiro crime, o Supremo Tribunal Federal chamou de crime achado. É uma expressão que a doutrina não usa, tá? Mas crime achado. Ou seja, nesse caso, aí eu tenho uma distinção. Por exemplo, olha a doutrina é pacífica, a jurisprudência também, mas essa questão chegou no Supremo especificamente. Investigava-se um agente por tráfico de drogas, por interceptação telefônica. Durante a investigação, amigos, encontraram-se provas de homicídio daquele mesmo agente, que ele tinha matado alguém. Diante daquela prova do homicídio, o juízo decretou a prisão preventiva. Essa prisão é nula? Não, disse o Supremo. Por quê? Quando encontraram-se provas do homicídio, o processo estava em curso lá na, por exemplo, terceira vara criminal. Então, aquele até então era o juízo competente. Não há que se falar em nulidade nesse caso, tá bem? Outra coisa, e se for o caso de modificação, atenção que eu vou te falar agora, modificação superveniente de competência. Ou seja, dou-lhes um exemplo claríssimo. Por exemplo, eu quero financiar um carro no banco Bradesco, um banco privado qualquer, Bradesco e Itaú. Mas não ganho o suficiente para isso. Eu pego meu contra-cheque, coloco um zero a mais, vou ao banco, e aí o meu salário pula para um zero a mais, um dígito a mais, e o banco me concede financiamento. Ou seja, eu ganhava R$1.000 e queria um financiamento que a parcela era 800. O banco nunca vai me conceder. Mas se eu puser mais um zero, passa de 1.000 para 10.000, ficticiamente. Aí o banco, o cara ganha 10.000, pode pagar R$800 por mês. Concedeu. Mas ele concedeu com base na minha fraude, minha falsidade, né? Então, eu pratiquei uma fraude para obter o financiamento. Amigos, qual é o crime? Podem responder. Qual é o crime que o agente pratica se ele empregar uma fraude para obter uma vantagem indevida? Atenção, podem responder. Atenção, vou repetir. O agente pratica uma fraude, olha aí, exatamente, estelionato, para obter vantagem indevida. É estelionato. Ó, ninguém errou. Parabéns a todos. Parabéns.
Estelionato. Agora, quer saber de uma coisa? Não é estelionato. Não é. Amigos, isso é crime. Isso aí, Thiago Rodrigues, matou a pau. É crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Artigo 19 da Lei 7492 de 86. Eu vou repetir. Artigo 19. Parece estelionato. Eu vou repetir. Artigo 19 da Lei 7492 de 86. Não é? O tipo é, vê se não é isso, obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira. Banco privado, Itaú Bradesco, é instituição financeira. Tá bem? O artigo 26 dessa lei diz que todos os crimes dela são julgados pela Justiça Federal. Federal. Qual é o caso concreto de, atenção, modificação superveniente de competência? O agente pratica essa conduta várias vezes e aí a Polícia Civil instaura inquérito. E o juízo estadual, qualquer um, vai a livre distribuição, essa medida cautelar, e qualquer juízo de qualquer vara criminal concede, permite, defere a interceptação telefônica. Lá pelas tantas, ele é denunciado, tá bem, com base nas provas colhidas na interceptação telefônica. No meio da instrução processual, o juiz fala assim: opa, peraí, não é estelionato não, porque ele obteve um financiamento de veículo automotor no Banco Bradesco, que é instituição financeira. Isso aqui é crime contra o Sistema Financeiro Nacional, não é estelionato. E a competência é da Justiça Federal. O juiz pega os autos, ele profere uma decisão declinando de sua competência, e aí a incompetência é absoluta em razão da matéria, e remete os autos para a Justiça Federal. Ok. A pergunta é, o que houve aqui? Vê se não foi isso, modificação superveniente de competência. O processo nasceu na Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. A pergunta é, aquela interceptação telefônica é válida ou é nula? Porque se tu me disseres que ela é nula, será uma prova ilícita. E aí? Amigos, o STF e o STJ são pacíficos, cobertos de razão, que essa prova é lícita, é válida. E o STJ, mais de uma vez, já disse que aqui se aplica a teoria do juiz aparente. O que significa a teoria do juiz aparente? Que, na verdade, é a teoria do juízo aparente. Quando a interceptação foi deferida, aparentemente, aquele juízo da vara criminal estadual era o juízo competente. Aparentemente, de acordo com todos os elementos indiciários do inquérito policial e depois da ação penal ajuizada, aquele era o juízo competente. Então, aparentemente, aquele era o juízo competente. Portanto, a interceptação realizada, ela é válida, é perfeita. O que é necessário é, nesse caso, o juízo federal ratificar tudo, mas não é nula e não é prova ilícita, tá bem? Bom, meus amigos, tanta coisa para falar de interceptação telefônica, mas tanto tema legal, saindo daquele blá blá blá, daquele mesmice, sabe, daquele reme-reme, aprofundando, mas ao outro. Não é verdade. Aprendi em 20 minutos mais que 3 anos de faculdade. Não é verdade. Vamos lá. Bom, amigos, então o tempo nos limita. Semana que vem, esse grupo acontece todas as quintas-feiras. O estudo é aprofundado e eu provo para vocês que, para se fazer... Primeiro, estudar não tem que ser uma coisa chata.
aquela coisa maçante. Aprofundar a matéria não tem que ser uma coisa chata. Não tem que ficar falando palavras em latim, em alemão, em espanhol, italiano ou francês. E nem ficar segundo Zaffaroni, segundo Roxin. Segundo Zaffaroni, segundo Roxin. Isso não é aprofundar. A gente aprofunda com uma linguagem acessível, de forma clara, aborda um tema complexo, de forma clara, objetiva, e o principal, sem perder a dogmática, sem perder a cientificidade da coisa, sem decoreba, tá? Bom, eu tenho recebido ainda muitos e-mails toda semana. Quem perdeu o desconto, mais uma vez, tem sempre o pessoal que está atrasado, né? Ah, pessoa perdi, né? Ah, meu cartão não virou. Eu sei. O meu curso completo, parte geral, especial e leis especiais, acabou a promoção do desconto de 50% da Black Week. Mas eu, tio Gabriel, pensando em vocês, vou falar um segredo para vocês. Eu consegui para vocês, nesse mês, um desconto de 40%. Bom, é quase 50% da Black Friday, da Black Week, né? É 10% a menos. Mas para quem perdeu o prazo, tá no lucro, tá no lucro. E mais, você vai ganhar um e-book da editora Gen, um Vadimeco na versão e-book, completíssimo. Então o que você tem que fazer? Gabriel, perdi o super desconto de Halloween 60%. Me arrependi. Aí teve a Black Friday, Black Week, era 50%, eu perdi. Última chance desse ano. Eu consegui para vocês um cupom de 40%. E você vai ganhar um Vadimeco versão e-book. O que você tem que fazer para ganhar esse cupom? Eu tenho que te mandar o cupom, não tem? Tem. Então você manda um e-mail para mim, que eu vou te responder com o cupom e as instruções para você, tá? Mande e-mail para mim, gabrielpenal@yahoo.com.br. De novo, gabrielpenal@yahoo.com.br. Meu nome e minha matéria. Olha que difícil, Gabriel Penal. Eu sou Gabriel Habib, muito prazer. E minha matéria é Direito Penal. Então, Gabriel Penal, não é para eu mandar e-mail para você, Rosi VP. É para você me mandar um e-mail. E eu te respondo. gabrielpenal@yahoo.com.br. Tá bem? Sei que são mó barato, eu me divirto com vocês. Você que perguntou, é toda quinta-feira, das 22 às 22h30, tá? 10 a 10h30 da noite, quinta-feira. Tá bom? Meus amigos, então anotem aí, gabrielpenal@yahoo.com.br. Aguardo o e-mail de vocês para enviar o cupom. Eu vou repetir, um curso completo com mais de 100 horas, com didática profunda. Eu bonitinho lá de terno e gravata, né? Como mando figurino, enfim, microfone, enfim, manda e-mail para mim, são mais de 100 horas, 40% de desconto, tá? Olha aí, gabrielpenal@yahoo.com.br. Nos vemos no Instagram, na página do Facebook e no Twitter. O curso ele tem duração de 6 meses para vocês assistirem. É tempo mais do que o suficiente, tá bem? Meus amigos, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Muito obrigado pela companhia, como sempre, de quinta-feira. E também, muito obrigado mais uma vez por me receberem em suas casas e permitir... E meu cavalinho aqui de sempre, olha aí o cavalinho, ó. Olha esse cavalinho ali, ó. Eu e meu cavalinho, obrigado por nos receberem em suas casas e permitirem que eu estudasse com vocês o direito penal, tá bem? Um abraço, até o próximo encontro e tchau. Olá pessoal, boa noite a todos. Renata Abreu, todo mundo entrando, boa noite, boa noite, boa noite. Luz, Jesus, Lidiane, todo mundo, Wesley, Isabela, Alice, Silvio. Meus amigos, eu fiz uma
enquete no Instagram anteontem, e pedi ao Thiago Rodrigues, e pedi sugestões de temas para tratar hoje. Só que, pessoal de Brasília, um abraço. Foram tantas opiniões e tantas divergências. E aí, um tema que eu senti que o pessoal pediu muito foi a teoria da imputação objetiva. Amigos, Murilo, vamos lá, bacana. Não tem como explicar uma teoria da imputação objetiva como outras tantas teorias aqui no Periscope. Eu preciso de uma tela, preciso de slide, de uma caneta, ou, pessoal de Ceará, um abraço, ou de um quadro atrás, pilô. Então é uma teoria complexa, que não é simples, não dá para explicar pelo Periscope, eu peço desculpas, tá? E aí, eu selecionei para vermos hoje a interceptação telefônica, tá bem? Que é um tema sempre atual, é um tema sempre da moda, mas eu queria saber antes se o áudio está legal. Deem um alô, digam sim ou não, o áudio tá bom, gente? O áudio tá legal? Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim, beleza, obrigado. Amigos, o tema de hoje vai ser interceptação telefônica, mas não vai ser aquele blá blá blá. A interceptação telefônica significa que alguém intercepta a conversa de duas pessoas, né? Esse blá 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 não cabe aqui nesse nosso encontro de quinta-feira. Talvez no Instagram, no Facebook eu poste um vídeo assim, mas aqui no nosso grupo de quintas-feiras, né? É um grupo de estudo aprofundado, avançado, não é? Avançado. E aí, tá travando, gente? Tá travando? O Thiago falou que tá travando. Se quiserem, eu saio e entro de novo, tá? Problema nenhum. Mas está travando sim ou não? Se tiver, eu entro e saio, tá? Não? Então vamos lá. Às vezes a internet não ajuda muito, um ou outro, então vamos lá. Ok, bacana, obrigado. Amigos, vamos lá. Quais são as questões importantes da interceptação telefônica? Muito bem. Em primeiro lugar, a interceptação telefônica, ela exige autorização judicial. Mas por quê? Como vocês, que são meus alunos, sabem bem, eu sempre gosto de buscar e explicar para vocês os porquês das coisas. Não adianta eu falar aqui que a interceptação telefônica exige autorização judicial por conta da cláusula de reserva de jurisdição. Isso todo mundo sabe. E soa como uma decoreba. Cláusula de reserva de jurisdição. Agora, se chegar numa prova oral e o examinador falar: ok, doutor, doutora, desenvolva essa cláusula, né, de reserva de jurisdição, aí talvez você fique no mato sem cachorro. Então vamos aprofundar isso aqui hoje, sempre buscando os porquês das coisas. Aprofundar é buscar os porquês das coisas. Não é citar palavras em alemão, em italiano, em espanhol, em francês e citar Zaffaroni e Klaus Roxen. Isso não é aprofundar de uma vez por todas, tá? Vamos lá. Se exige sim autorização do juízo competente, por quê? Uma resposta mais apressada, porém eficaz, não vou dizer que não é eficaz, mas que demanda um desenvolvimento maior, porque aqui estamos diante de uma cláusula de reserva de jurisdição. Ok, desenvolvamos então isso, não é? O que significa essa cláusula de reserva de jurisdição? Por que se exige essa cláusula? Bom, meus amigos, pensa comigo, tá? Pensa comigo. Pessoal, de novo, está travando sim ou não? Porque se estiver travando para 2, 3 pessoas, o sinal tá bom, talvez seja o ideal sair e entrar de novo agora. Se estiver travando para todo mundo, aí é diferente. Eu saio e entro, tá? Então vamos lá. Ok. Então, quem está travando, sai e entra de novo, tá? Eu espero aí uns 10, 15 segundinhos. Vai lá. Atitude, manda ver. Não fica pensando não. Sai e volta que eu espero. Vamos lá. 15 segundinhos para quem está travando. Sai e entra, que eu estou aqui esperando vocês. Vai lá. 20 segundos a partir de agora. Vai lá. Esperar um pouquinho, pessoal. Não vamos ser egoístas, não. Deixa o pessoal sair e entrar para todo mundo poder assistir, porque essa live é muito importante para vocês.
Em janeiro vai ter a nova edição, 10ª edição, edição comemorativa, 10ª edição, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter um livro que um dia chegaria na 10ª edição. Muito bacana, vamos lá. Aliás, não tem aqui a primeira edição, tá guardado no armário, vamos lá. Então vejam, por que existe a cláusula de reserva de jurisdição? Amigos, se, por exemplo, numa busca e apreensão, numa prisão preventiva, numa interceptação telefônica, em todas essas medidas se afasta um direito fundamental. Por exemplo, amigos, numa busca e apreensão, a Polícia Civil, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na residência do agente 6 da manhã. Ok. Na busca e apreensão, se afasta, claro que tem autorização judicial, mas se afasta o direito fundamental constitucional da inviolabilidade domiciliar. Numa prisão preventiva, uma prisão temporária, afasta-se o direito fundamental da liberdade de ir e vir. Numa interceptação telefônica, também afasta-se o direito fundamental do sigilo das comunicações telefônicas. Toda vez que se afastar, entendam isso, olha que legal, olha que barato, você vai entender isso agora. Toda vez que se afastar um direito fundamental, o Estado democrático de direito, a ordem constitucional e legal, exigem que só o juiz pode fazer isso. A Constituição assegura vários direitos e garantias fundamentais a nós, cidadãos. Portanto, por estabilidade do sistema democrático jurídico, pela estabilidade do Estado de Direito, para que se evitem abusos praticados antes da Constituição, e a nossa Constituição é uma Constituição marcada, ferida, cicatrizada. Ali você enxerga as cicatrizes do regime militar, sem defender ou aplaudir ou criticar, mas ele tem cicatrizes. Você não pode entrar no domicílio sem mandado judicial. Ninguém pode ser preso senão em flagrante ou por ordem do juízo competente. Não é? É assegurado o sigilo de comunicações telefônicas. Então, para se garantir uma estabilidade jurídica do Estado Democrático de Direito, somente uma pessoa pode afastar um direito fundamental. Essa pessoa é uma pessoa isenta. Essa pessoa, esse personagem dentro do processo no qual se exercem direitos e garantias fundamentais, tem que ser uma pessoa equidistante das partes. Tem que ser uma pessoa desinteressada na produção de prova. Tem que ser uma pessoa imparcial. Quem é essa pessoa? É o juiz. E dentro dos personagens do processo, só um tem jurisdição, que é o juiz. Todos nós, os outros, defensores, promotores, procuradores, delegados de polícia, não é? Todos nós não temos jurisdição, nós temos atribuição. Então, para se afastar um direito fundamental, decretação de prisão, interceptação telefônica, etc., né, se exige decisão de uma pessoa específica isenta, equidistante das partes. Essa pessoa que determina uma prisão, que decreta a prisão, ou que autoriza uma interceptação telefônica, ela não tem interesse em produzir aquela prova ou essa prova. Ela é um espectador da prova. Ela autoriza a produção de prova pela parte da demanda, defesa e acusação, e aí sim a parte produz prova. Mas, Gabriel, quando eu levo uma testemunha na audiência, eu não preciso do juiz autorizar. É claro que você não precisa. Por quê? Porque quando você leva uma testemunha à audiência, você não está violando o direito fundamental de ninguém. Não está afastando o direito fundamental de ninguém. Quando eu junto um documento, Gabriel, aos autos, a FAQ, por exemplo, um documento importante, eu não tenho que ter autorização judicial. Claro, você não está a afastar um direito fundamental de ninguém. Mas quando
quando se faz uma interceptação telefônica, está-se sim a afastar o direito fundamental da inviolabilidade das comunicações telefônicas. Aí eu preciso de uma pessoa imparcial e isenta, que é o juiz, para autorizar. Mas não é só. Não é só. Vou além. Amigos, a cláusula de reserva de jurisdição, ela muito mais do que garantia de observância de um direito fundamental, ela é também, essa cláusula de reserva de jurisdição, ela é uma garantia do próprio Estado democrático de direito. E por quê? Bom, como eu acabei de falar, só o juiz pode afastar um direito fundamental. As partes do processo não podem fazê-lo. Tem que pedir ao juiz, que é o presidente do processo criminal, que é quem dirige o processo. E por quê? Olha que legal agora. Olha como tudo se interliga para assegurar a paridade de armas e a igualdade processual. Melhor dizendo, deixa eu inverter para ficar melhor o raciocínio. Para assegurar a igualdade processual e, como consequência disso, a paridade de armas. Se eu tenho igualdade de partes, eu tenho armas parelhas. Eu tenho paridade. Agora, se eu desequilibrar a igualdade entre as partes, eu deixo de ter uma paridade de armas, não é? Quando, na verdade, dentro de um processo, as duas partes devem ter essa paridade de armas. Muito antigamente, se dizia que um processo tinha por finalidade exercer o direito material. Como dizer, o processo só serve para condenar ou absolver o réu. Quando, na verdade, isso já não vigora mais. O processo é um meio também de exercício de direitos fundamentais. E a paridade de armas é fundamental para a igualdade processual entre as partes e para o Estado democrático de direito. Esse, Afonso, nivelamento de armas é fundamental para o devido processo legal. E onde entra tudo isso? Olha que legal. Se uma das partes tiver um poder maior do que a outra, eu causo um desequilíbrio. E a igualdade processual deixa de existir. Então, se, por exemplo, parte do processo, acusação e defesa, se o Ministério Público pudesse diretamente decretar uma prisão, afastando o direito fundamental da liberdade, não é? Deveria ser permitido também ao defensor revogar aquela prisão. Porque se uma parte pode decretar, a outra pode revogar. Aí sim eu tenho paridade de armas. Se o órgão acusatório, Ministério Público, pudesse decretar uma interceptação telefônica e afastar o sigilo da comunicação telefônica, a defesa, por sua vez, também deveria ter o direito de revogar aquela decisão. Por quê? Igualdade de partes. Se a defesa produz uma prova, né, ilícita, mas sendo a última forma de absolver o réu, o Ministério Público também deveria poder produzir uma prova ilícita. Então essa igualdade não é naquele sentido, coitadinho do réu, tudo tem que ser pro réu. Não. Igualdade da acusação para a defesa e da defesa para a acusação. O sistema funcionar indúbio pro réu, favor rei, favor libertate, não tem nada a ver com equiparação e nivelamento de armas e poderes dentro do processo. É um sistema de justiça vigorante no Estado democrático de direito. Então, por isso que nenhuma das partes, nem a acusação e nem a defesa, pode afastar um direito fundamental. Porque se uma puder afastar, a outra pode restabelecer e vice-versa. E aí o processo fica uma desordem total e completa. E isso acaba comprometendo o princípio do devido processo legal e também acaba comprometendo o próprio Estado democrático de direito. Ou seja, a cláusula de reserva de jurisdição tem também a função de assegurar
a paridade, a igualdade, o nivelamento de armas dentro do processo. Tudo bem? Mas, Gabriel, e a prisão em flagrante? Bom, prisão em flagrante qualquer um pode fazer. O CPP admite a prisão em flagrante. Aliás, a própria Constituição admite a prisão em flagrante. Ninguém, direito fundamental, artigo 5º, tá? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou seja, qualquer um pode ser preso em flagrante, ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, em flagrante, notem, a mesma, vamos trabalhar aqui com hermenêutica, a mesma Constituição que assegurou o direito fundamental da liberdade de ir e vir, ela se excepcionou e permitiu a prisão de qualquer pessoa em situação de flagrante de prática de crime. Não tem problema nenhum, tá? Aí sim, realmente se está afastando o direito fundamental, mas com permissão constitucional. Percebeu? Então notem que esse é o espírito maior. Não adianta você chegar na prova oral, na prova discursiva, por quê? Cláusula de reserva da jurisdição. Mas doutora, desenvolva. Por quê? Desenvolva mais isso. Pois é, né? Você fica repetindo, não sai do lugar. E aí quer dizer, você não evolui, tá? Então é fundamental você evoluir no pensamento, evoluir no estudo. Agora eu quero saber de vocês uma pergunta, tá? Eu quero saber de vocês se vocês entenderam o que é, por que existe, quais são os efeitos e as consequências da cláusula de reserva de jurisdição. De novo, o que é, por que existe, quais são os efeitos e as consequências de uma cláusula de reserva de jurisdição? Sim ou não? Entenderam isso? Ficou claro para vocês? Vejam, não é assim que se estuda, não é assim que se aprende raciocinando, não é? Ao invés de decorar. Ficou claro? Pois então, a partir de agora, toda vez que ouvirem falar em cláusula de reserva de jurisdição, é esse raciocínio que você vai fazer por trás. Pode saber que naquele caso se está afastando algum direito fundamental. E aí você começa a entender o porquê disso tudo. Tá legal? Muito bem. Na interceptação telefônica não é diferente, tá? Vamos lá, gente. Agora, quem seria aqui? Eu falei que não seria blá blá blá. O que é interceptação, diferença para captação, isso é blá blá blá. Aqui não valem banalidades, aqui é um aprofundar o estudo. Grupo de quinta-feira a gente aprofunda. Depois no Instagram, no Twitter, a gente dá dica, tá? Muito bem, vamos lá. Vou falar sobre a prorrogação já, tá, Matheus? Rapidinho. Agora aqui, o juízo competente. Não basta ser juiz, tem que ser o juízo competente a autorizar aquela interceptação. E aí eu te pergunto, amigos, quem é o juízo competente? Olha que legal o raciocínio que eu vou fazer com vocês agora. A pergunta é, quem é o juízo competente? O DT Monteiro matou a pau. Acabou. Perfeito. Parabéns, brilhante. O juízo competente é o juízo natural. Nem se fala ainda em teoria da aparência. Não tem nada a ver teoria da aparência. Terá a ver se houver uma serendipidade, um encontro fortuito de provas. Mas, em princípio, você nem precisa falar em teoria do juízo aparente. É o juízo natural. Tá bem? Que é aquele juízo constitucionalmente competente, tá? Então, por exemplo, em que momento pode ser feita a interceptação, gente? A qualquer momento da persecução penal. Pode ser no inquérito e no processo criminal. Imaginem vocês que o processo criminal está em curso, por exemplo, na terceira vara criminal. Quem é o juízo natural para deferir a interceptação telefônica? O juízo da terceira vara criminal, que é o juízo natural. Mas, Gabriel, e se o processo estiver em grau, se houver a hipótese de foro especial por prerrogativa de função, está se investigando dentro de um processo um deputado, ou o inquérito instaurado para investigar um deputado federal. Ora, quem vai autorizar é o juízo natural. Quem é? É o juízo com competência para julgar o investigado. Nesse caso, como é deputado federal ou se for senador, será o Supremo Tribunal Federal.
Gabriel, e se estiver investigando um homicídio doloso, quem seria o juízo competente para autorizar uma interceptação telefônica? Fácil. O juiz-presidente do tribunal do júri. E se for investigação do prefeito municipal, que tem foro especial no Tribunal de Justiça, quem é o juízo competente? O Tribunal de Justiça. Então, se você aplicar essa regra, não tem como errar. Mas, Gabriel, e se for hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade? Bom, vocês sabem o que é isso, mas eu quero trazer à tona um conceito. Na minha humilde opinião, quem melhor conceituou serendipidade foi o grande mestre Luiz Flávio Gomes. Ele falou, atirar no que viu e acertar no que não viu. Eu vou repetir, atirar no que viu e acertar o que não viu. É isso. Eu atiro num tráfico de drogas. Eu estou investigando um tráfico de drogas por interceptação telefônica devidamente autorizada pelo juiz competente. Durante a investigação do tráfico, encontram-se provas de homicídio. Ou seja, eu investigo um tráfico e acho prova de homicídio. Esse crime que eu achei, esse crime que eu encontrei, daí encontro fortuito de provas, na investigação do primeiro crime, o Supremo Tribunal Federal chamou de crime achado. É uma expressão que a doutrina não usa, tá? Mas crime achado. Ou seja, nesse caso, aí eu tenho uma distinção. Por exemplo, olha a doutrina pacífica, a jurisprudência também, mas essa questão chegou no Supremo especificamente. Investigava-se um agente por tráfico de drogas, por interceptação telefônica. Durante a investigação, amigos, encontraram-se provas de homicídio daquele mesmo agente, que ele tinha matado alguém. Diante daquela prova do homicídio, o juízo decretou a prisão preventiva. Essa prisão é nula? Não, disse o Supremo. Por quê? Quando encontraram-se provas do homicídio, o processo estava em curso lá na, por exemplo, 3ª Vara Criminal. Então, aquele até então era o juízo competente. Não há que se falar em nulidade nesse caso, tá bem? Outra coisa, e se for o caso de modificação, atenção que eu vou te falar agora, modificação superveniente de competência. Ou seja, dou-lhes um exemplo claríssimo. Por exemplo, eu quero financiar um carro no banco Bradesco, um banco privado qualquer, Bradesco, Itaú. Mas não ganho o suficiente para isso. Eu pego meu contra-cheque, coloco um 0 a mais, vou ao banco, e aí o meu salário pula para um 0 a mais, um dígito a mais, e o banco me concede financiamento. Ou seja, eu ganhava R$1.000 e queria um financiamento que a parcela era 800. O banco nunca vai me conceder. Mas se eu puser mais um 0, passa de 1.000 para 10.000, ficticiamente. Aí o banco, o cara ganha 10.000, pode pagar R$800 por mês. Concedeu. Mas ele concedeu com base na minha fraude, minha falsidade, né? Então, eu pratiquei uma fraude para obter o financiamento. Amigos, qual é o crime? Podem responder. Qual é o crime que o agente pratica se ele empregar uma fraude para obter uma vantagem indevida? Atenção, podem responder. Atenção, vou repetir. O agente pratica uma fraude, olha aí, exatamente, estelionato, para obter vantagem indevida. É estelionato. Ó, ninguém errou. Parabéns a todos. Parabéns. Estelionato. Agora, quer saber de uma coisa? Não é estelionato. Não é. Amigos, isso é crime. Isso aí, Thiago Rodrigues, matou a pau. É crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Artigo 19 da Lei 7492 de 86. Eu vou repetir. Artigo 19. Parece estelionato. Eu vou repetir.
artigo 19 da Lei 7492 de 86. Não é? O tipo é, vê se não é isso, obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira. Banco privado, Itaú Bradesco, é instituição financeira. Tá bem? O artigo 26 dessa lei diz que todos os crimes dela são julgados pela Justiça Federal. Federal. Qual é o caso concreto de, atenção, modificação superveniente de competência? O agente pratica essa conduta várias vezes e aí a Polícia Civil instaura inquérito. E o juízo estadual, qualquer um, vai à livre distribuição, essa medida cautelar, e qualquer juízo de qualquer vara criminal concede, permite, defere a interceptação telefônica. Lá pelas tantas, ele é denunciado, tá bem, com base nas provas colhidas na interceptação telefônica. No meio da instrução processual, o juiz fala assim: opa, peraí, não é estelionato não, porque ele obteve um financiamento de veículo automotor no Banco Bradesco, que é instituição financeira. Isso aqui é crime contra o sistema financeiro nacional, não é estelionato. E a competência é da Justiça Federal. O juiz pega os autos, ele profere uma decisão declinando de sua competência, e aí a incompetência é absoluta em razão da matéria, e remete os autos para a Justiça Federal. Ok. A pergunta é, o que houve aqui? Vê se não foi isso, modificação superveniente de competência. O processo nasceu na Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. A pergunta é, aquela interceptação telefônica é válida ou é nula? Porque se tu me disseres que ela é nula, será uma prova ilícita. E aí? Amigos, o STF e o STJ são pacíficos, cobertos de razão, que essa prova é lícita, é válida. E o STJ, mais de uma vez, já disse que aqui se aplica a teoria do juiz aparente. O que significa a teoria do juiz aparente? Que, na verdade, é a teoria do juízo aparente. Quando a interceptação foi deferida, aparentemente, aquele juízo da vara criminal estadual era o juízo competente. Aparentemente, de acordo com todos os elementos indiciários do inquérito policial e depois da ação penal ajuizada, aquele era o juízo competente. Então, aparentemente, aquele era o juízo competente. Portanto, a interceptação realizada, ela é válida, é perfeita. O que é necessário é, nesse caso, o juízo federal ratificar tudo, mas não é nula e não é prova ilícita, tá bem? Bom, meus amigos, tanta coisa para falar na interceptação telefônica, mas tanto tema legal, saindo daquele blá blá blá, daquele mesmice, sabe, daquele reme-reme, aprofundando, mas ao outro. Não é verdade. Aprendi em 20 minutos mais que 3 anos de faculdade. Não é verdade. Vamos lá. Bom, amigos, então o tempo nos limita. Semana que vem, esse grupo acontece todas as quintas-feiras. O estudo é aprofundado e eu provo para vocês que para se fazer... Primeiro, estudar não tem que ser uma coisa chata, aquela coisa maçante. Aprofundar a matéria não tem que ser uma coisa chata. Não tem que ficar falando palavras em latim, em alemão, em espanhol, italiano ou francês. E nem ficar segundo Zaffaroni, segundo Roxin. Segundo Zaffaroni, segundo Roxin. Isso não é aprofundar. A gente aprofunda com uma linguagem acessível, de forma clara, aborda um tema complexo, de forma clara, objetiva. E o principal,
sem perder a dogmática, sem perder a cientificidade da coisa, sem decoreba, tá? Bom, eu tenho recebido ainda muitos e-mails toda semana. Quem perdeu o desconto, mais uma vez, tem sempre o pessoal que está atrasado, né? Ah, a pessoa perdia, né? Ah, meu cartão não virou. Eu sei. O meu curso completo, parte geral, especial e leis especiais, acabou a promoção do desconto de 50% da Black Week. Mas eu, tio Gabriel, pensando em vocês, vou falar um segredo para vocês. Eu consegui para vocês, nesse mês, um desconto de 40%. Bom, é quase 50% da Black Friday, da Black Week, né? É 10% a menos. Mas para quem perdeu o prazo, tá no lucro, tá no lucro. E mais, você vai ganhar um e-book da editora Gen, um Vadimeco na versão e-book, completíssimo. Então o que você tem que fazer? Gabriel, perdi o super desconto de Halloween 60%. Me arrependi. Aí teve a Black Friday, Black Week, era 50%, eu perdi. Última chance desse ano. Eu consegui para vocês um cupom de 40%. E você vai ganhar um Vadimeco com versão e-book. O que você tem que fazer para ganhar esse cupom? Eu tenho que te mandar o cupom, não tem? Tem. Então você manda um e-mail para mim, que eu vou te responder com o cupom e as instruções para você, tá? Mande e-mail para mim, gabrielpenal@yahoo.com.br. De novo, gabrielpenal@yahoo.com.br. Meu nome e minha matéria. Olha que difícil. Gabriel Penal. Eu sou Gabriel Habib, muito prazer. E minha matéria é Direito Penal. Então, Gabriel Penal. Não é para eu mandar e-mail para você, Rosi VP. É para você me mandar um e-mail. E eu te respondo. gabrielpenal@yahoo.com.br. Tá bem? Sei que são mó barato. Eu me divirto com vocês. Você que perguntou, é toda quinta-feira, das 22 às 22h30, tá? 10 a 10h30 da noite, quinta-feira. Tá bom? Meus amigos, então anotem aí, gabrielpenal@yahoo.com.br. Aguardo o e-mail de vocês para enviar o cupom. Eu vou repetir, um curso completo com mais de 100 horas, com didática profunda. Eu bonitinho lá de terno e gravata, né? Como manda o figurino, enfim, microfone, enfim, manda e-mail para mim, são mais de 100 horas, 40% de desconto, tá? Olha aí, gabrielpenal@yahoo.com.br. Nos vemos no Instagram, na página do Facebook e no Twitter. O curso ele tem duração de 6 meses para vocês assistirem. É tempo mais do que o suficiente, tá bem? Meus amigos, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Muito obrigado pela companhia, como sempre, de quinta-feira. E também, muito obrigado mais uma vez por me receberem em suas casas e permitir... E meu cavalinho aqui de sempre, olha aí o cavalinho, ó. Olha o cavalinho ali, ó. Eu e meu cavalinho, obrigado por nos receberem em suas casas e permitirem que eu estudasse com vocês o direito penal. Tá bem? Um abraço, até o próximo encontro e tchau.